Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer a resolução de alguns exercícios de linguagem Python. Tá? Nesse aqui, exercícios de comandos condicionais, perfeito? Então, vou começar com esse daqui. Ele pede para a gente ler a distância em quilômetros e a quantidade de litros de gasolina que um carro consome, tá, em um certo percurso, e escrever uma mensagem de acordo com o consumo desse carro. Então, está alguns valores aqui e a mensagem correspondente. Perfeito? Então, esse aqui é um exercício bem simples. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ler a distância. Tá? Então, fiz um comando input e a saída dele eu já converti para float. Mesma coisa aqui para o litros. Então, fiz um input para pegar o valor do usuário, tá? Converti para float e o meu litros. Consumos, então a distância sobre litros. E aí eu vou seguir a minha tabela. Né? Então, se for menor que 8, print vem do carro. Else não é menor que 8. Tá? Como eu tenho um else e depois eu tenho um novo if, para verificar se é maior que 12, por exemplo, eu já vou fazer um elif. Tá? Então, se não é menor que 8, tá? Elif, maior que 12, então vai para o supereconômico. Se não é menor que 8 e não é maior que 12, está entre 8 e 12. Então é o meu econômico. Tá? Então é bem simples esse exercício de condicional, perfeito? Tá? Vamos para mais um. Eu tenho aqui um que pede para ele ler a idade e o tempo de serviço de um trabalhador e dizer se ele pode se aposentar ou não. Tá? Então eu tenho alguns critérios para aposentadoria. Então, ele pode ter pelo menos 65 anos ou ter trabalhado pelo menos 30 anos, tá? Isso independente da idade dele, ou ter pelo menos 60 anos e trabalhado 25. Tá? Então tem três critérios aqui. Então esse, ou esse, ou esse, ou esse. Tá? Como é que fica a resolução? Então, um input para ler a idade, tá? E convertir para inteiro aqui, tá? Idade. Um input para ler o tempo de serviço, também para converter para inteiro, está aqui. E agora as minhas três condições. Então, idade maior ou igual a 65, ou tá? O tempo maior ou igual a 30, ou... E aí que eu pus um parênteses, né? Porque as duas outras condições elas agem juntos. Idade maior ou igual a 60 e o tempo de serviço, tá? Maior ou igual a 25. Então, se isso aqui é verdade, ou isso, ou tudo isso aqui, então ele pode se aposentar. Caso contrário, não. Eu poderia fazer isso daqui com uma sequência de ifs e elses, né? Então faz um if, isso daqui, else, testa isso aqui, else, testa isso aqui, else. Não pode se aposentar, tá? Mas dá para você ligar tudo com um ou aqui, perfeito? Tá? Vamos para mais um exercício. Eu tenho aqui um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa, tá? E vai calcular o peso ideal, tá? Com base na altura. Então, eu tenho aqui duas fórmulas que foram, tá, propostas para você calcular o peso ideal de acordo com o sexo. Então, basicamente, eu tenho que ler a altura, o sexo e aplicar a equação correspondente. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, a altura eu estou lendo, tá, em metros aqui, converti para float. O sexo eu fiz só o input, então não tem a conversão, porque eu vou tratar ele como se fosse uma string. Tá? E aí é uma questão meio que de gosto. Então, eu pus aqui como masculino ou só o M. Não estou considerando maiúsculos. Você poderia fazer todo um processo de pega, se foi digitado em maiúsculo, converte para minúsculo, mas não vamos se preocupar com isso agora. Tá? Então, se o sexo é masculino ou é o M, eu vou aplicar essa equação aqui e exibir o peso ideal. Tá? Aqui eu estou usando aquela sintaxe mais recente do Python. Você coloca um F aqui na frente, coloca a variável que você quer exibir entre chaves. Você não precisa ficar separando cada item por vírgula. Bom, if, sexo masculino, else, vou verificar o sexo feminino. Então, fiz um elif aqui, else seguido de if. Sexo feminino ou F, tá? Se for uma das duas opções, aplica a nova equação. Se não foi digitado nem masculino, nem feminino, nem M, nem F, eu vou para esse else aqui. Sexo não é conhecido. Tá? Por quê? Não está dentre os cadastrados aqui. Vou ser masculino e feminino, não foi digitado nem masculino e feminino, então não tenho o que fazer aqui no meu programa. Tá bom? Então, tá? Para esse vídeo aqui foram 3 exercícios de condicional. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aí. Tudo bem? E até o próximo vídeo.